Então, namastê. Hoje a gente vai realizar a leitura do livro Yoga Sutra de Patanjali, né? Um livro muito importante para todos os praticantes de yoga, na verdade. Mas a gente vai entender por que esse livro é tão importante. Porque, na verdade, o Patanjali ele foi o codificador moderno do yoga. Então, como ele era uma pessoa muito inteligente, né, ele foi lá, estudou toda a metodologia e organizou nesse livro que a gente chama de Yoga Sutra. Então, ele não criou nada novo, tá bom? Ele apenas foi lá e organizou e criou esse texto aqui que a gente utiliza como leitura, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente sabe sobre o Patanjali. A gente não sabe muita coisa a respeito dele, né? Sabe que ele foi um grande sábio, né? Um praticante de yoga, médico também. Por isso que ele é, como é que eu posso ser, é reverenciado no yoga como uma figura de autoridade mesmo. Então, todas as linhas de yoga vê no Yoga Sutra de Patanjali essa autoridade, né? Para falar sobre yoga, para vocês verem também a importância que esse livro tem. Então, é importante que a gente possa estudar, né? Conhecer esse texto, tá certo? Então, bora lá, né? Vou começar aqui no primeiro capítulo. Trilha da hiperconsciência. É engraçado que ele vai começar no ápice. Depois ele vai falando sobre as técnicas, né? O meio para chegar a esse ápice. Como vocês sabem, o ápice do yoga é o samadhi. Tá bom? Então, bora lá. Capítulo 1, texto 1. Agora o ensinamento do yoga. A gente vai ver o que realmente é yoga, né? Ó, yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Ponto. Então, o que é yoga? Se alguém perguntar para vocês, é o que é yoga? Ó, yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Então, ele está mostrando que yoga, na verdade, tem a ver com a consciência. Veja que coisa interessante. Ele não está falando yoga é a postura tal, né, é o exercício tal, não. Ele está falando que yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Muito interessante, né? A gente vê essa sentença logo de início. Quando isso é alcançado, o observador conscientiza-se da sua própria identidade. Quando isso é alcançado, o quê, pessoal? O que é que ele está falando aqui? Vai querer falar? Então, espera aí, deixa eu passar aqui o microfone. É quando você tem consciência da sua própria consciência. É isso? É. Só que para chegar nesse ponto, né, essa consciência que Ione falou, você primeiro precisa fazer o quê? Precisa superar essa instabilidade da consciência, que ele começou falando sobre isso. Yoga é a supressão, ó, instabilidade da consciência. Ele está falando de estabilidade, é instabilidade. Então, enquanto você não superar isso, é impossível você acessar essa consciência de quem você realmente é. Entenderam? A gente até estava conversando aqui no mantra, né? Sat Nam, que significa eu sou a verdade. Mas uma coisa é você repetir verbalmente, outra coisa é você sentir. Aí já é outros 500, né? Então, uma coisa é repetir de boca para fora, ou até mesmo entender, né? De forma intelectual, e outros 300 é você sentir. Então, isso requer realmente prática, dedicação, e o yoga é esse caminho, tá? Para a gente acessar a verdade que de fato nós somos. Então, de novo, quando isso é alcançado, essa superação da instabilidade, né, da mente, o observador, quem é o observador? Você. Quem realmente a gente é, né? Porque a gente se identifica muito com a mente, né? Só que por trás da mente tem um observador, né, que está consciente. É como um filme ou novela. Então você liga a televisão, passa um monte de imagens. Mas tem uma pessoa que está ali de fora observando. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é você. Só que a gente se esquece e acaba se associando com aquelas imagens. Mesma coisa novela. A pessoa está ali assistindo, então ela começa a ter uma ligação com aquelas cenas. Né? Ela passa a ficar envolvida. Né? Mesmo aquilo ali sendo uma interpretação de personagens. Então a gente faz exatamente a mesma coisa com a mente. Então vem a imagem e você se identifica com ela.
Aí você passa a sofrer com aquele pensamento, né? Porque você acha que você é o pensamento. Você não se vê como observador, que está de fora, consciente. Então, se tem essa consciência observando o pensamento, é claro que você não é o pensamento, né? É uma segunda pessoa, né? Que está ali por fora. Só que as pessoas se identificam com o pensamento. Aí vem o sofrimento, né? Você entender que você não é um pensamento. O pensamento é um monte de imagem que passa na sua cabeça. Né? Aí você é a pessoa que está olhando, né? Está observando. Então, quando a gente consegue realizar isso, a gente percebe quem realmente a gente é. Né? Que não é a mente, né? É uma coisa além da mente. Aí, continuando aqui. Caso contrário, ele se identifica com a instabilidade. Vocês entenderam? Entendeu, Carlos? Quer falar? Como assim? Então, quando a gente não supera essa instabilidade, a gente vai se identificar com o quê? Com a instabilidade. Exatamente o que eu falei agora. Então, você vai acreditar que você é essa instabilidade da mente, esse caos. Como a gente viu até um relato da aluna na terça-feira, Jéssica falando sobre isso. Né? Então, quando você não consegue alcançar isso, você vai acreditar que você é essa confusão mental. Porque você não conseguiu superar, não conseguiu ver além. A mente é como se fosse águas turvas, sabe? Então você não consegue ver sua face se a água estiver assim. Você não consegue ver. Então, para que você possa ver seu reflexo, né, refletido no mar, a água tem que se acalmar primeiro, entendeu? Então, se você não consegue fazer isso, dificilmente você vai superar essa instabilidade da mente. Você vai achar que você é o caos da mente, nessa confusão, e vai passar a sofrer com isso, né? De uma certa forma. Esse é o problema, né? Se for só se identificar com o caos, mas você vai começar a sofrer, né? Por conta disso. Então, até aí tudo ok, né? Ó, esses 3 versos são muito importantes, vocês têm que lembrar disso, que a gente falou agora. Até para entender o que é yoga, porque em algum momento alguém vai perguntar para vocês, né? Ah, o que é yoga, né? Você pratica para quê? Aí vocês vão ter a compreensão disso aqui. Vocês não vão falar que yoga é a postura, né? Pelo amor de Ganesha, né? Entendeu? Vai passar essa visão do que de fato o yoga é, né? Beleza. A instabilidade é de 5 tipos, alguns dolorosos e outros não dolorosos. Então, essas oscilações da mente são de 5 tipos, né? Uns dolorosos e outros nem tanto. Alguns que dá para conviver, né? Outros não. São eles: conhecimento correto, conhecimento equivocado, conhecimento baseado na imaginação, no sono e na memória. Então, ele está mostrando alguns tipos da instabilidade. O conhecimento correto é obtido pela percepção, pela dedução e pelos relatos de reconhecida autoridade. Então, esse aqui não se enquadra muito num, como é que eu posso dizer, num tipo de instabilidade, né? Porque muitas vezes o conhecimento, né, quando você não está preparado, ele causa uma certa confusão. Se você não estiver preparado para aquela abertura, né, você fica um pouco confuso, né, perplexo. Então, esse tipo de conhecimento correto, né, é um conhecimento que você adquire pela sua experiência, né, pela sua percepção. E muitas vezes pelo relato de autoridades, né, pessoas que realmente têm propriedade para falar, né, porque elas vivem aquilo. Então, esse é o conhecimento correto, tá? O conhecimento equivocado é o que se baseia na aparência e não na natureza real. Então, que coisa interessante, né? Então, conhecimento equivocado é o que se baseia na aparência e não na natureza real, sabe? Aquela coisa, né? Nunca julgue um livro pela capa. Você pode quebrar a cara, né? Você muitas vezes vê pessoas que falam muito bem, né? Se expressam muito bem, mas não quer dizer que é uma pessoa que possui sabedoria, né? Às vezes é uma pessoa que fez um cursinho, né, de oratória, né? Aprendeu a falar bem, gesticular e está passando um conhecimento, né? Mas quer dizer que ela vive aquilo, né? O conhecimento baseado na imaginação é causado por palavras destituídas de realidade. Esse aqui você já conhece, né? É quando, por exemplo, a pessoa fala uma coisa e faz outra, né? Não tem propriedade no que ela fala, né? Porque ela não vive aquilo. Não tem uma coerência, né?
Conhecimento baseado no sono é aquela instabilidade que se estabelece na ausência de perceptibilidade. Então, é aquela confusão mental, né, que muitas vezes a gente tem aquelas lembranças confusas, né? Entendeu? Então, não é uma informação verídica, né? E hoje tem pessoas que estudam sonho, né, e tudo mais, né? Mas muitas vezes é uma confusão do seu dia a dia, aí mistura com um monte de coisa, sabe? Não tem uma realidade maior, digamos assim, né? Pode servir como forma de autoconhecimento, né, para você se estudar, né? Mas não tem não um conhecimento verdadeiro, né? Aí ele fala sobre a memória. A memória é a não extinção de experiências passadas. As pessoas sofrem muitas vezes por conta da memória, da lembrança de situações do passado, porque são coisas que não são extinguidas, né? Porque essa visão que a gente tem do tempo é uma visão totalmente distorcida, né? O tempo é uma constante. Por isso que muitas vezes uma situação do passado ela pode afetar você 100% nesse momento presente, né? Porque ela ainda está acontecendo, né? Enquanto você não compreender ela, superar, né? Tá entendendo? É como se o tempo fosse assim, uma espiral. Não é linear. Então, mesmo a situação vivida do passado, né? Se você não compreendeu ela, não transmutou ela, vai continuar acontecendo. E vai conduzir você, né? O tempo todo. Como é que a gente faz para controlar a instabilidade? Essas instabilidades são controladas através de abhyasa, prática diligente, e de vairagya, desprendimento. Olha que coisa interessante. Prática diligente, né, seria a disciplina. Por isso que eu sempre falo, né, a disciplina é um dos pilares do yoga. Então, se você não tem essa disciplina, dificilmente você vai progredir na prática. E vairagya é o desprendimento. Que é aquela coisa, né, você faz a sua parte e solta, né? Não precisa ficar ali preocupado, né, colocando pressão. Você solta, né, relaxa, né? Tá fazendo a sua parte, então ótimo, né? Outra coisa, uma prova, né? Você faz a sua prova, você entrega para o professor. Não tem mais o que fazer. O momento de fazer alguma coisa é antes da prova, né? Mas depois que entregou, a abhyasa, a prática diligente, consiste no enérgico afa de conquistar a estabilidade. Então veja que é toda uma energia que você coloca, né, para superar essa instabilidade da mente, né? Não é uma coisa do dia para a noite que acontece. É uma vida, né, anos. Aí gradativamente você vai galgando os estados mais profundos de consciência a partir disso. Olha, esta, porém, alicerça-se solidamente só com a prática diligente. Exatamente o que eu falei agora. Cultivada por um longo tempo, sem interrupção, olha, sem interrupção e com profunda dedicação. Então você não pode começar com aquela energia, depois morga, aí volta, depois para. Não. É do começo até o fim, tá? Então, para se alcançar isso aqui que ele está falando, né? Essa disciplina, né? Ser uma coisa sólida, você tem que começar a cultivar ela por um longo tempo, né? Anos, sem interrupção e com profunda dedicação. Aí sim você como colhe o fruto, né? Desse seu esforço. Mas se você começa, né, um mês, depois 2 meses já não quer saber de nada, né? Começa a priorizar outras coisas. Aí você fica só naquela parte superficial, né? Mas realmente para avançar tem que ter esse cultivo, né, durante muito tempo. Como as pessoas não têm paciência, né, muitas vezes elas desistem, né? E assim, como é que eu estava até falando recentemente, era sobre para você consolidar um hábito, né, você tem que praticar durante 6 meses a um ano. Tem que ter uma constância, né, de fazer todos os dias. Então, quando você passa desse período de teste, aquilo ali já passa a ser um hábito na sua vida. Então, você vai se sentir mal de não fazer. Por isso que é muito fácil hoje você escovar os dentes, tomar banho, né? Porque você faz desde criancinha. Então, fica consolidado como hábito para você. Então, quando você não faz, você sente que está faltando alguma coisa. E se você não percebe, as outras pessoas percebem. E vão estar chamando a sua atenção. Então, da mesma forma, é a prática. Porque quando você mantém um padrão de prática, você passa a estar em sintonia com aquilo. Né? Quando você começa a se afastar, você começa a dar sinais. Fica mais estressado, começa
a descontar nas outras pessoas, entendeu? Aí vai aparecendo os sinais dessa falta de compromisso, né? Então eu vou parar por aqui hoje, né? No verso, quer dizer, no capítulo 1, verso 14. Acho que já tá bom para a gente ficar com essa reflexão. E na próxima aula a gente continua, tá? Então, namastê. Pode cancelar, tá?